Avivamento no Novo Testamento. O padrão que Deus estabeleceu para a igreja dos dias atuais a partir do Novo Testamento. Esse é o tema da lição de hoje, lição de número 3, Aviva a tua obra. Desde já, quero te pedir, se inscreva no canal, deixe o seu like. No comentário você pode mandar a sua dúvida, a sua sugestão, o seu pensamento, para que juntos nós possamos estudar a lição da Palavra de Deus, lição de número 3 do primeiro trimestre de 2023, Aviva a tua obra, com o tema da lição, o avivamento no Novo Testamento. O avivamento no Novo Testamento. Essa é a lição de número 3 e será estudada no próximo domingo, dia 15 de janeiro de 2023. Eu sou Jefferson Sarmento, professor da Escola Dominical na Assembleia de Deus em Itaboraí, onde atuo também como superintendente da Escola Dominical, e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos essa tão maravilhosa e tão especial lição da Palavra de Deus. O textuário diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. João capítulo 4, versículo 10. A verdade prática: a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. O avivamento que nós vamos ver hoje, a partir de hoje, porque essa lição, na verdade, ela traz um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento e ela serve como uma introdução para as lições 4, 5, 6 e 7, que serão estudadas nas próximas semanas e vão abordar pormenores do avivamento no Novo Testamento. Então, a lição de hoje, ela traz um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento. E começa, por óbvio, a partir do ministério de Jesus e a sua mensagem, que é o Evangelho, as boas novas, a mensagem do reino de Deus que está chegando a partir dele até nós. E é por isso que essa mensagem ela é um verdadeiro avivamento espiritual, porque arranca o homem, o pecador, que está em morte espiritual, e arranca-o da morte e o traz para a vida. De maneira que esse avivamento, ele perpassa a história. A partir de Cristo, essa mensagem é pregada primeiramente por Jesus, depois então pelos apóstolos, pela igreja primitiva, em Jerusalém, Judéia, Samaria e chega até os confins da terra, chega até nós aqui no Brasil. A mensagem da salvação, em que Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Esse é o avivamento que nós estamos pregando. A leitura bíblica em classe está em João, capítulo 4, versículos de 7 a 15. E essa leitura bíblica, ou esse texto base em que a lição se baseia, trata da passagem em que Jesus se encontra com aquela mulher samaritana à beira do poço de Jacó. E ele tem esse encontro com aquela mulher, transformando-a com a mensagem do Evangelho. E isso é bastante interessante, porque nós vimos nas lições anteriores que o avivamento trata de mudança de vida. Avivamento trata de arrependimento, confissão de pecados. Arrependimento trata de mudança, de transformação de vida. E quando nós olhamos para o texto base da nossa lição de hoje, nós estamos vendo exatamente que a mensagem do Evangelho transforma vidas. E veja, essa mensagem, portanto, exatamente por ser uma mensagem que transforma, ela é uma mensagem por si só, uma mensagem de avivamento. E veja que também essa mulher, quando nós olhamos para ela, ela está um tanto quanto resistente ao Evangelho. Ela está resistente à palavra que Jesus está trazendo para ela. Mas essa palavra pregada com graça, com poder, com virtude, começa a alcançá-la, tocando
tocar o seu coração, de maneira que ela se rende ao Evangelho e é transformada. O texto de João, capítulo 4, começa com a mulher sendo evangelizada, mas se conclui com essa mulher sendo evangelizadora. E é exatamente isso que o Espírito Santo de Deus faz por meio da pregação do Evangelho. O Evangelho é pregado, anunciado com poder e graça. E o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, faz com que ele se entregue ao Senhor Jesus e é transformado pelo Evangelho de Cristo. E quando então esse homem, essa mulher transformada pelo Evangelho de Cristo, ela recebe o Espírito Santo, passa a ser um agente evangelizador, passa a buscar as outras pessoas para Cristo, trazer para Cristo, como aquela mulher fez. Voltou para a aldeia e disse: porventura não é o Cristo, o Messias, que havia de vir? E assim aquelas pessoas foram até onde estava Jesus e tiveram ali um verdadeiro encontro com ele. Portanto, assim também ocorre nos dias de hoje. Quando o pecador se entrega à graça, quando o pecador se lança às misericórdias de Deus, arrependido, confessando os seus pecados, recebendo Jesus como Salvador, recebe também o Espírito Santo de Deus. E a partir desse momento, uma alegria que invade o seu ser, uma força capacitadora para a pregação do Evangelho, começa a impulsioná-lo a anunciar que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Quando nós olhamos para esse texto também, nós podemos observar que o Senhor Jesus, ele usa a água como símbolo do Espírito Santo, principalmente no versículo 10 que nós já lemos, que é o texto áureo, e também no versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quando nós olhamos para a água na Bíblia, nós podemos ver a água representando salvação, graça, palavra de Deus, mas a água também é um símbolo frequente do Espírito Santo. Isaías capítulo 44, versículo 3, é um texto muito singular, diz: eu derramarei rios sobre a terra seca, derramarei água sobre o sedento, mas ele diz: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a tua posteridade. Ezequiel capítulo 47, nós temos também o rio de Deus, o rio que flui do templo para Jerusalém, vai transformando tudo por onde passa, até mesmo nas regiões desérticas. E assim também é o fluir do Espírito Santo na vida do crente, na vida daquele que se entrega a Jesus. Começa a transformar tudo por onde passa, trazendo vida, renovo, restauração, alegria. Esse é o agir do Espírito Santo. Em Joel também nós temos muito claro isso. Em Joel capítulo 2, versículo 28, diz: e derramarei o meu Espírito. Apesar de não ter aí a palavra água, derramar traz-nos à mente exatamente a ideia de derramar água. Então, quando Deus está falando derramarei, ou seja, vai haver uma efusão, um derramamento total, pleno do Espírito Santo sobre toda a carne. E essa água continua também a jorrar nos nossos dias. Essa água continua também a fluir em nossos dias. É o fluir do Espírito Santo de Deus, que vem de Deus, trazendo vida, trazendo graça, trazendo restauração, trazendo avivamento para as nossas vidas. Vamos à introdução da nossa lição? Porque nós vamos fazer aqui, como eu já disse, um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento. Então nós vamos hoje trazer uma visão geral sobre o avivamento no Novo Testamento, preparando ou introduzindo as próximas lições, as lições 4 a 7, que nós vamos estudar nas próximas semanas. E aí nós temos aqui, portanto, que o nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem que os homens
ouviram a mensagem do reino de Deus. E os apóstolos do Senhor transmitiram essa gloriosa mensagem por meio de epístolas e livros. Então, o avivamento no Novo Testamento, ele começa com Jesus, mas ele não termina com Jesus. Ao contrário, ele começa com Jesus, ele passa para os discípulos, agora apóstolos enviados por Deus, enviados por Cristo, cheios do Espírito Santo, para proclamar a mensagem do Evangelho, e vai se expandindo por onde passa, até que chega aos confins da terra. Portanto, a mensagem de avivamento do Novo Testamento não era restrita para Israel. Se nós compararmos com o avivamento do Antigo Testamento, eles sempre aconteceram em Israel e se limitaram não só àquela nação, como também a um determinado período. Mas o avivamento trazido por nosso Senhor Jesus Cristo começa em Jerusalém, mas chega a todos os cantos da terra. É uma mensagem poderosa para transformar vidas, é uma mensagem poderosa para mudar a história e a perspectiva de pessoas e de vidas. E arrancar, como eu já disse, aquele pecador da prisão da morte e trazê-lo para a vida plena na presença do Senhor Jesus. O avivamento, portanto, no Novo Testamento, começa com a mensagem do Senhor Jesus, pregada nos evangelhos, a mensagem de boas novas, pregada mediante o poder do Espírito Santo. E os apóstolos prosseguem, dão continuidade a essa pregação, a pregação dessa mensagem do reino de Deus que é chegado para nós. E assim essa mensagem chega aos nossos dias, e o mesmo Espírito Santo que impulsionou o Senhor Jesus, o mesmo Espírito Santo que impulsionou os apóstolos e a igreja primitiva a pregarem a mensagem de boas novas, também continua nos impulsionando hoje, e assim o fará até o arrebatamento da igreja. O avivamento chegou, a mensagem de transformação chegou, o evangelho chegou, e chegou para alcançar a todos aqueles que estão perdidos, não só a nação de Israel, mas aqueles que fazem parte de todo este mundo. Vamos lá, tópico 1. O avivamento nos evangelhos. O Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo, diz o comentarista. A palavra evangelho quer dizer boas novas, e assim Cristo trouxe boas novas de salvação para toda a humanidade, não apenas para Israel. Repito, começou em Israel, mas alcançou a todas as pessoas. Na verdade, quando nós olhamos para a história, nós vemos que houve um período de um silêncio absoluto de Deus. Não houve voz profética, não houve profecia, não houve revelação, não houve visão. 400 anos aproximadamente de um silêncio de Deus. É um período que se chama de período intertestamentário ou interbíblico. E Israel, apesar de ter sido escolhido por Deus, muitas vezes negligenciou o concerto, a aliança que Deus fez desde Abraão, quando o escolheu e chamou lá de Ur dos Caldeus e prometeu a terra de Canaã como uma terra prometida. Enfim, Israel muitas vezes se rebelou contra Deus. Mas em todos esses momentos, Deus sempre falou com o seu povo, seja por meio de visões, seja por meio de profetas, seja por meio de líderes, homens e mulheres cheios de Deus, que traziam uma mensagem de correção. Israel passou por teocracia, por governo humano, por monarquia, passou pelo cativeiro, voltou do cativeiro, e agora que eles voltam do cativeiro, depois de um avivamento experimentado no período de Neemias e Esdras, Deus fica em silêncio. 400 anos de silêncio, aproximadamente, como eu já disse.
Mas vindo a plenitude dos tempos, o silêncio de Deus foi rompido, pois ele enviou o seu Filho, o unigênito do Pai, o Filho de Deus, para trazer salvação, para trazer a mensagem de boas novas a todos os homens, a começar, como eu disse, por Israel. Apesar disso, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele veio para Israel, mas os judeus, até hoje, inclusive, não entenderam essa mensagem de salvação. E em razão disso, eles acabaram rejeitando o Messias, rejeitaram o Cristo de Deus, rejeitaram o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, como eles não receberam, todos nós passamos então a receber o direito de sermos adotados, de sermos feitos filhos de Deus, a saber, a todos os que creem no Senhor Jesus Cristo. De maneira que agora nós todos fomos alcançados pela mensagem de salvação. Todos nós fomos escolhidos ou chamados, melhor dizendo, para a salvação. Porque, como disse o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito no capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Agora, essa salvação manifesta pela graça de Deus em Jesus, ela não é apenas para Israel, não é apenas para um grupo de eleitos, ou predestinados para a salvação. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E qual é o nosso requisito para alcançar essa graça? É crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Aliás, como eu disse aqui, o Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo. E aí, nós podemos, com isso, concluir que o Novo Testamento ele revela de forma plena, ampla, suficiente a mensagem de Deus através de Cristo Jesus. Por isso que ele é a revelação última de Deus para o mundo. Muito bem, o avivamento em João. O Evangelho de João foi escrito entre os anos 80 e 95. Na verdade, esse aqui é o quarto evangelho, sendo o último verdadeiramente a ser escrito. Agora, é interessante que esse evangelho ele não é tratado como um sinótico. Sinóticos são aqueles evangelhos que, como Mateus, Marcos e Lucas, trazem uma visão similar, parecida, a respeito dos acontecimentos da vida de Jesus. João, ele faz uma abordagem diferenciada. João, ele trabalha muito mais a ideia da divindade de Cristo. Ele aponta Jesus como sendo o verdadeiro Filho de Deus. E por conta disso, ele faz uma profunda revelação, por meio do Espírito Santo, acerca da divindade de Cristo. E é por isso que João começa o seu evangelho trazendo a genealogia eterna de Cristo, dizendo, no princípio, ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por meio dele, e nada do que foi feito sem ele se poderia fazer. Então, o João ele está revelando a divindade de Cristo. Ele está apresentando Jesus como sendo o Filho de Deus, o primogênito da criação. Como disse Paulo aos Colossenses, lá no capítulo 1, versículo 16, diz que tudo foi criado por ele e para ele, sendo, portanto, ele o princípio de toda a criação. Agora, João, ele escreve o seu evangelho apresentando essa divindade de Cristo através de sinais. 7 sinais são mostrados no evangelho de João, atestando, comprovando a divindade de Cristo. Então, são apresentadas curas, milagres, Jesus multiplica pães, Jesus acalma a tempestade, Jesus ressuscita Lázaro, mas em todos esses milagres de Jesus, nós não vemos simplesmente a sua compaixão para com a humanidade, nós vemos verdadeiramente a manifestação comprobatória por meio dos sinais da sua divindade, de que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Além disso, João apresenta 7 sermões,
onde a sabedoria de Cristo é tratada exatamente como sendo divina. E ainda nós vemos 7 declarações de Jesus dizendo, eu sou. Então ele diz, eu sou a verdade e a vida, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a porta, dentre outras. Eu sou o bom pastor, enfim. Então nós temos ali pelo menos 7 declarações de Jesus acerca de si mesmo, dizendo, eu sou. Ou seja, atestando, portanto, a sua natureza divina, a sua natureza espiritual. Bom, continuando, as declarações de Jesus, elas são muito contundentes, atestando, portanto, a sua divindade. Além disso, nós temos no Evangelho de João a ressurreição de Cristo. E isso é algo muito importante porque atesta o seu poder, o seu triunfo sobre a morte, sobre o maligno, enfim, sobre todas as circunstâncias, razão pela qual ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Mas nós podemos ainda observar que, além disso, o Evangelho de João tem uma ênfase na pessoa do Espírito Santo, na pessoa do Paráclito. E aí nós temos, por exemplo, João capítulo 4, versículo 14, que eu já mencionei, mas o comentarista destaca que esse é o resumo da missão redentora de Jesus, preencher o vazio da alma com a salvação, sanar as necessidades espirituais e emocionais do ser humano. E só Jesus pode fazer isso. E ele o faz pela operação, pela ação do Espírito Santo. Agora, meus amados irmãos, nós observamos ainda que essa mensagem, e eu já falei isso aqui, mas vou repetir, vou reforçar, essa mensagem, ela traz vida aos que estão mortos espiritualmente, arranca o pecador dos poderes da morte espiritual e faz com que esse pecador passe da morte para a vida. Aliás, esse avivamento traz plenitude de vida. A mensagem do Evangelho traz vida e vida em abundância. Enquanto o diabo vem para matar, roubar, destruir, enquanto que o pecado traz a morte, o dom gratuito de Deus é vida, e vida eterna, vida plena, vida em plenitude, vida em abundância, avivamento. Também, dentro dessas noções ou dos ensinamentos que o Senhor Jesus traz a respeito do Espírito Santo, ele fala ainda sobre a obra e a atuação do Espírito Santo no livro de João. Por exemplo, ele diz que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É uma ação do Espírito Santo. Também nós temos que ele é apresentado como o Consolador. É o termo no português mais usado para transmitir ou traduzir a palavra Paráclito. Mas essa palavra traz muito mais informações para nós. Paráclito é conselheiro, Paráclito é ajudador, é advogado, é assistente. O Espírito Santo, ele não é apenas o consolador, não é apenas aquele que nos consola, mas também ele nos guia, como está lá em Romanos capítulo 8, versículo 14. Então ele nos guia, ele nos dirige, ele nos orienta, ele nos ensina todas as coisas. Ele é aquele que está conosco até a consumação dos séculos, até o arrebatamento da igreja. É nele que a igreja, os crentes em Jesus, estão selados, aguardando a promessa, aguardando o arrebatamento da igreja. Também nós podemos observar em João ainda que quando aqueles discípulos estão reunidos depois da morte e ressurreição de Jesus, Jesus se apresenta no meio deles, declara sobre eles paz e assopra sobre eles dizendo, recebam o Espírito Santo. Isso aqui é muito importante. Quando Jesus diz isso, ele está fazendo com que o Espírito Santo passe a habitar nesses novos crentes. Eles se converteram, eles aceitaram a Jesus como Salvador e agora eles estão recebendo o Espírito Santo. Eles estão sendo
templo do Espírito Santo. Eles estão passando a ser uma nova criatura em que habita o Espírito de Deus. Mas a promessa ainda diz respeito ao revestimento de poder. Isso é importante, porque quando nós olharmos o livro de Atos, vamos ver que esses crentes que já tinham recebido o Espírito Santo, que já tinham nascido de novo, agora recebem uma promessa: vocês serão batizados com Espírito Santo. Avivamento em Mateus, subitem 2. Esse é o evangelho que foi escrito em cerca de 60 depois de Cristo e é considerado o evangelho do reino ou o evangelho do rei. Expressões como reino dos céus, reino ou reino de Deus, que aliás são sinônimas, elas aparecem mais de 30 vezes no texto. E Mateus, ele aborda a vida de Jesus evidenciando que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. Jesus é o Messias sobre o qual foi profetizado no Antigo Testamento pelos diversos profetas que Deus levantou em Israel. Mateus, inclusive, faz questão de pontuar em diversos momentos da sua narrativa que aquelas ações, que aqueles discursos, que aqueles acontecimentos estavam cumprindo profecias do Antigo Testamento. Então, Mateus apresenta Jesus como sendo o Messias prometido no Antigo Testamento. Mas, além disso, ele traz também uma mensagem de avivamento. Lá em Mateus capítulo 4, versículos 13 e 17, é muito importante você ler essa referência, que, aliás, está, inclusive, se não me engano, na leitura diária dessa semana, mas essa referência ela é muito importante porque o verdadeiro avivamento se manifestou naquele período, onde está escrito ali, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. A graça de Deus manifesta em Jesus se manifestou ali, trazendo salvação a todos os homens. O avivamento chegou, e a mensagem do avivamento que Jesus prega está lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Reflita, no Antigo Testamento, o avivamento tinha a ver com arrependimento e confissão de pecados, com a nação de Israel. Agora, Jesus, o Messias, ele se manifesta pregando uma mensagem de arrependimento e confissão de pecados para a salvação de todo aquele que nele crê, em todas as partes. O avivamento chegou. Aleluia! Arrependam-se e vivam. O avivamento em Marcos 3. Vamos lá, no Evangelho de Marcos, que foi escrito em cerca de 55 depois de Cristo, 55 até 60, por aí, Jesus é apresentado como servo. Então Jesus é o servo vencedor sobre as enfermidades, sobre a natureza, sobre os demônios, sobre toda sorte de doenças, sobre a morte, porque ele ressuscita também a filha de Jairo. Então, ele é apresentado como servo vencedor. Ele vence essas forças humanas, naturais, demoníacas. Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele também é o servo sofredor, traído por um de seus discípulos, abandonado pelos seus outros discípulos, negado por Pedro, preso, humilhado, chicoteado, condenado, crucificado, morto, é o servo sofredor. Mas ele também é o servo triunfante. Ele triunfou sobre a morte,
ele triunfou sobre o poder do diabo, ele triunfou sobre a cruz, sobre a sepultura. Ele não está aqui, disseram os anjos para aquelas mulheres que foram ao sepulcro de Jesus. Ele ressuscitou, ele vive e está vivo para sempre. A mensagem é uma mensagem de vida, vida eterna, vida abundante. Agora, quando nós olhamos para Marcos e vemos Jesus como servo, temos o cumprimento de Isaías capítulo 42, onde é apresentado o servo de Jeová, o servo do Senhor. Mas pensemos ainda que desde o início do Evangelho de Marcos, o servo está trabalhando, pregando com sinais. A mensagem que Jesus prega, ela é uma mensagem poderosa, acompanhada de curas, de milagres, de maravilhas, de coisas extraordinárias. Não é uma mensagem vazia, fria, como era dos escribas, saduceus e fariseus, mas é uma mensagem com poder e acompanhada de sinais, de curas, como eu já disse. Então, essa é uma mensagem avivada. A mensagem avivada, a mensagem do Evangelho, é uma mensagem que acompanha também a manifestação de sinais. Lá em Marcos, quando ele está finalizando o Evangelho, ele registra a grande comissão, a partir do versículo 15, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se tiverem comido, bebido alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Então, essa mensagem é uma mensagem avivada. A mensagem do Evangelho é uma mensagem impactante e marcada por sinais, prodígios e maravilhas. Ponto 4. O avivamento em Lucas. O Evangelho de Lucas foi escrito pelo médico Amado por volta de 60 a 63 depois de Cristo. E é interessante porque ele faz uma pesquisa minuciosa dos acontecimentos, ele investiga, ele busca fontes de informação para escrever o seu evangelho. E o Evangelho de Lucas, ele é um evangelho marcado pela operação do Espírito Santo. Lucas apresenta Jesus como sendo filho do homem, mas ele apresenta o Espírito Santo guiando e dirigindo o ministério de Jesus aqui na Terra. Então, quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, nós vemos uma ênfase, um destaque para a pessoa e a obra do Espírito Santo. Se nós olharmos, são diversas referências em que Lucas diz, e o Espírito Santo, ou então cheio do Espírito Santo. Você quer ver um exemplo? Quando o anjo Gabriel se manifesta a Maria, se apresenta a Maria, trazendo a ela a mensagem de que ela seria a mãe, né, do Salvador, a mãe de Jesus, ela diz, mas como isso pode acontecer? Aí o anjo responde, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Lucas capítulo 1, versículo 35. Quando Maria vai visitar Isabel, ela é cheia do Espírito Santo. Quando Zacarias, o João Batista, né, que vai ser conhecido como João Batista, mas quando João nasce, a mudez, né, quando João nasce, o Zacarias, que estava mudo, reconhece, né, que a promessa que o anjo lhe havia feito se cumpriu. A Bíblia diz que ele, cheio do Espírito Santo, profetizou. Então nós vemos, portanto, desde o início de Lucas, do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, a ação do Espírito Santo em toda a direção daquele evangelho. Quando nós olhamos especificamente para o ministério de Jesus, nós vemos, por exemplo, que Jesus, quando é batizado por João, o Espírito Santo desce sobre ele. Lucas capítulo 3, versículo 22. No capítulo 4, diz que cheio do Espírito Santo e dirigido pelo Espírito Santo, ele foi conduzido pelo Espírito
ao deserto. Depois ele é conduzido pelo Espírito até a Galileia, até a área de Cafarnaum, onde começa a pregar, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, conforme Isaías capítulo 61. E ele termina o evangelho com uma promessa: revestimento de poder, batismo com o Espírito Santo. Portanto, Lucas é o evangelho em que há maior ênfase para a ação, operação e a pessoa do Espírito Santo. Observem, um novo tempo chegou. Um novo tempo chegou. O avivamento está sendo enviado dos céus pelo Espírito Santo. E esse mesmo Espírito que dirige o ministério de Jesus, daqui a pouquinho, nós vamos ver no próximo tópico, ele também vai dirigir os apóstolos na condução do seu ministério, na pregação da palavra de Deus. E esse avivamento que é enviado dos céus pelo Espírito Santo não é teoria, não é filosofia. Esse avivamento é poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. É salvação, é cura, é libertação, é batismo com o Espírito Santo. É uma mensagem de avivamento, porque o avivamento chegou. Aleluia! Graças a Deus. Tópico 2. O avivamento nos Atos dos Apóstolos. Na verdade, poderíamos até chamar, como alguns dizem, Atos do Espírito Santo. Lucas registra o que Deus fez através do Espírito Santo no ministério de Jesus. Esse é o registro do Evangelho de Lucas. Tudo aquilo que Jesus começou a fazer no seu ministério terreno, tudo aquilo que Jesus começou a ensinar no seu ministério terreno, mediante a direção, a orientação e o poder do Espírito Santo. Só que a história de Lucas termina com a promessa do batismo com o Espírito Santo, termina com a determinação de que eles deveriam ficar em Jerusalém aguardando o revestimento de poder, e termina com Cristo retornando para os céus. Agora, a história desse avivamento que começou com Jesus, ela não termina com Jesus, ela prossegue com os discípulos. Jesus deu início, mas os discípulos dariam continuidade, como deram, mas precisavam de receberem a promessa, o derramamento do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Atos, portanto, pode ser o segundo volume dessa história. O primeiro volume é o Evangelho de Lucas, focado no ministério terreno de Jesus. Mas Atos é o registro ou o segundo volume dessa história, com uma ênfase muito grande às operações e à ação do Espírito Santo através dos apóstolos do Senhor Jesus. Tudo que Jesus começou a fazer em Lucas, agora é continuado pelos apóstolos no livro de Atos, através da direção, da orientação e do poder do Espírito Santo. Portanto, o livro de Atos, ele não é meramente um registro histórico. Não é simplesmente a história de como a igreja começou ou de como os discípulos deram continuidade ao ministério de Jesus. Na verdade, o livro de Atos, ele traz para nós um padrão de como deve ser a direção da igreja pelo Espírito Santo. Traz para nós sobre como deve ser a igreja na virtude, no poder, na direção, na liderança do Espírito Santo. O livro de Atos dos Apóstolos traz para nós o padrão de como deve ser a vida do crente liderada, guiada, dirigida pelo Espírito Santo com poder. E veja que a mensagem do Evangelho pregada pelos discípulos, a mensagem do Evangelho pregada agora no livro de Atos, é a mesma mensagem que Jesus pregava, é arrependimento.
O apóstolo Pedro, por exemplo, no capítulo 3, versículo 19 do livro de Atos, diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. A mensagem é de arrependimento. Eles são testemunhas da ressurreição. A ênfase da mensagem é: Jesus foi morto, mas ele foi ressuscitado pelo poder de Deus. E disso somos nós testemunhas. E esse testemunho era expresso mediante o poder do Espírito Santo. E assim deve ser também a nossa vida como igreja cristã na atualidade, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, anunciando a virtude, a salvação, melhor dizendo, em Cristo Jesus, mediante a virtude do Espírito Santo. Agora, essa mensagem pregada por Pedro, por João, pelos apóstolos, nos Atos dos Apóstolos, é uma mensagem que acompanha também cura, sinais, prodígios e maravilhas. E em determinado momento, lá em Atos capítulo 4, quando eles saem do Sinédrio com uma dura repreensão, eles se reúnem para orar. E a oração deles é: Senhor, enquanto o Senhor nos dá graça para pregar, estendes a tua mão para que se façam sinais e prodígios em teu nome. E a mensagem seja confirmada. Esse é o objetivo. É que a mensagem avivada do Evangelho seja confirmada pelos sinais e prodígios, conforme prometidos pela palavra de Deus. E a Bíblia diz, concluindo esse texto de Atos 4, que tendo eles orado, versículo 31, se moveu o lugar em que eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a anunciar com ousadia a palavra do Senhor. E é isso que nós também precisamos para os dias de hoje. O avivamento na igreja primitiva. Nós observamos aí que o livro de Atos, ele é uma continuação do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. Lucas termina com a promessa do batismo com o Espírito Santo, lá descrito como revestimento de poder, e Atos começa exatamente onde Lucas, o Evangelho de Lucas, termina, com a ascensão de Cristo. Mas antes de ascender aos céus, há uma promessa: vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Atos, capítulo 1, versículo 5, está aí no nosso comentário. Então, nós temos aí, portanto, um versículo muito importante, um versículo chave na nossa teologia pentecostal. Veja: vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Esse povo que está recebendo essa promessa é uma turma que já foi convertida. São crentes em Jesus, que já são templo do Espírito Santo, que já nasceram de novo, que já foram, que já receberam o Espírito Santo com o novo nascimento. Mas Jesus está dizendo: vocês já nasceram de novo, vocês já receberam o Espírito Santo com o novo nascimento, vocês já são templo do Espírito Santo, mas eu tenho uma promessa para vocês: vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Portanto, nós estamos falando aqui que é uma experiência distinta da salvação. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta do novo nascimento. Quando o pecador se arrepende e se entrega a Cristo, ocorre um novo nascimento e, portanto, o Espírito Santo passa a habitar nesse novo crente. Mas isto ainda não é o revestimento de poder. Isto ainda não é o batismo com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo é uma experiência posterior à salvação e distinta do novo nascimento. Nós já falamos aqui que lá em João, no capítulo 20, versículo 22, quando aqueles discípulos estavam reunidos, Jesus apresentou-se no meio deles e disse: recebam o Espírito Santo. Portanto, eles já tinham recebido, já tinham nascido de novo, já tinham recebido o Espírito Santo. Aqui, Jesus está dizendo: além disso, eu vos darei revestimento de poder, batismo com o Espírito Santo,
que é evidenciado pelas línguas estranhas. Essa, portanto, era a maior promessa que a igreja estava recebendo. Era a maior promessa na vida da igreja. Era a promessa do maior avivamento. E aí nós temos o tópico 2, a descida do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo registrado em Atos 2 é o cumprimento da promessa de Deus feita em 835 a.C., por meio do profeta Joel, que eu já até mencionei aqui, capítulo 2, versículo 28, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, enfim, os irmãos já conhecem. Mas essa palavra também, dias antes, foi confirmada pelo Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 1, versículo 5, que diz: vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Quando cumpre-se o dia de Pentecostes, desde a ascensão de Cristo até o dia de Pentecostes, aproximadamente 10 dias, a igreja estava unânime, perseverando em oração. Era uma oração, era oração contínua, perseverante, era um só pensamento, era unanimidade. Todos estavam orando, pedindo ao Pai o cumprimento da promessa feita pelo Senhor Jesus Cristo. E o que aconteceu é que no dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente, não mais do que de repente, o Espírito Santo de Deus foi derramado de forma efusiva, plena sobre aquele lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O avivamento chegou e esse avivamento rompeu com todas as barreiras. Esse avivamento começou em Jerusalém, transbordou para a Judéia, chegou a Samaria e chegou até os confins da terra, chegou aqui, chegou até nós, e nós estamos proclamando esse evangelho com uma vida avivada, cheia do Espírito Santo, uma mensagem de poder que impacta todo aquele que ouve, que é Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Cheios do poder de Deus, revestidos pelo poder de Deus, revestidos com o poder do Espírito Santo, aqueles discípulos impactaram o mundo, pregaram o Evangelho de Cristo. Sinais poderosos foram feitos por meio daqueles discípulos com a ação do Espírito Santo. E nós estamos hoje dando continuidade a isto. Este é o avivamento que o Senhor Jesus trouxe à terra. Esse é o padrão de avivamento que nós devemos vivenciar conforme os moldes do Novo Testamento. Vamos lá, o último tópico, o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. O avivamento espiritual que nós vimos começado por Jesus e continuado nos Atos dos Apóstolos foi a chegada de um novo tempo. E a chegada desse novo tempo, desse avivamento poderoso, alcançou todo mundo, alcançou os confins da terra. E as epístolas de Paulo, as epístolas gerais ou universais, elas tratam dessa vida avivada. Talvez, como até o comentarista diz, não vemos uma perspectiva de avivamento, uma perspectiva avivalista nas epístolas, mas os princípios que são trazidos pelas epístolas paulinas e pelas epístolas gerais apontam para uma vida cristã avivada. Nas epístolas paulinas, nós temos aqui o apóstolo Paulo, que era um perseguidor do evangelho, que foi transformado pelo poder do evangelho, quando ele se rendeu à graça de Deus, e ele agora passa a ser um grande missionário, plantador de igrejas e doutrinador do evangelho, né? Ele trabalha a doutrina cristã. E nós temos aí 13 epístolas paulinas no cânon sagrado. 6
chamadas de doutrinais, ou alguns chamam também de eclesiásticas, que são as epístolas aos Gálatas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Coríntios e Romanos. Essas epístolas, elas foram escritas durante as viagens de Paulo. Depois, nós temos também 4 epístolas prisionais: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, quando Paulo está preso em Roma, naquela prisão domiciliar. Depois ele é solto e escreve 1 Timóteo e Tito, que são cartas pastorais. E também pastoral é a 2ª carta a Timóteo. Só que essa carta ela é escrita quando Paulo está preso na masmorra, pouco antes do martírio, né? Então ele está preso em Roma, numa masmorra, e escreve essa última carta pastoral, que é a carta de 2ª a Timóteo. Então nós temos aí pelo menos 13 cartas do apóstolo Paulo tratando sobre vida cristã. Ele trabalha diversos temas, mas eu quero destacar isso, que ele, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, traz um princípio essencial para a vida cristã avivada: enchei-vos do Espírito. Essa recomendação não é apenas para os Efésios e não é apenas para um momento da nossa vida. Ao contrário, é uma recomendação diária: enchei-vos diariamente do Espírito Santo. Todos os dias devemos buscar mais de Deus, buscar o poder de Deus, buscar o enchimento do Espírito Santo. Porque se saco vazio não para em pé, crente vazio, crente sem Espírito Santo, não para também de pé. Epístolas gerais. Aparentemente sem perspectivas avivalistas, elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. Então nós temos Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, nós temos 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Epístolas gerais ou universais. Elas tratam de diversos temas, mas são princípios que dão suporte para uma vida cristã avivada. Se nós pautarmos a nossa vida de acordo com os princípios estabelecidos na palavra de Deus, esclarecidos nas cartas doutrinais, nas cartas gerais, enfim, nas cartas paulinas ou nas epístolas gerais, nós teremos um viver cristão avivado e aprovado diante de Deus. Vamos lá, 3. No livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, nós temos aí a mensagem de despertamento, de avivamento, por meio da pregação sobre o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é a mensagem mais avivada que se possa pregar nos dias de hoje. Jesus breve virá e para o céu nos levará. E isso deve trazer em nós despertamento, avivamento, despertamento para uma vida de santidade, de santificação, de renúncia ao pecado, de dizer não aos prazeres deste mundo, para que possamos ouvir a trombeta soar e o nosso nome ser chamado no arrebatamento da igreja. Se o arrebatamento da igreja não desperta o crente, se o arrebatamento da igreja não traz nenhum tipo de reação, de avivamento na vida do crente, esse aí precisa se converter, precisa nascer de novo, precisa verdadeiramente entregar a sua vida a Jesus, porque o arrebatamento é a mensagem de avivamento para a igreja de hoje. Jesus breve virá. E além disso, nós temos também, o comentarista coloca aí, que dando fim à grande tribulação, Jesus vai se manifestar em glória, sendo visto por todos os habitantes da terra. E nesse momento, após a sua vitória ao fim da grande tribulação, implantará gloriosamente o seu reino milenial, que será um reino literal. Vai acontecer aqui na terra e será literal pelo período de 1000 anos, conforme diz a palavra de Deus, lá em Apocalipse capítulo 20. E esse tema de milênio, do milênio, ele é bem trabalhado a partir do livro de Ezequiel, que aliás foi o trimestre passado. Dando início ao milênio, o mundo viverá o maior e o último avivamento da história.
Então, no milênio, haverá o maior avivamento da história, preparando para o eterno estado de perfeição, quando, após o trono branco, após o juízo final, haverá novos céus e nova terra, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Conclusão. O Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja e a mensagem de salvação para toda a humanidade. Por isso, ao longo desse divino documento, podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno do seu povo. No geral, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como as suas diretrizes para que a igreja exerça de maneira avivada a sua missão na terra. Então, o Novo Testamento, ele não é simplesmente um registro histórico, ele é o padrão para vivermos um avivamento nos dias de hoje. Que Deus nos ajude a viver um verdadeiro avivamento. Que nós possamos viver um avivamento genuinamente pentecostal, conforme a igreja primitiva viveu, e nós temos lá no livro de Atos relatado. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por ficar até aqui. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta. Pode colocar aí no comentário. Compartilhe também com alguém esse vídeo. Peça para curtir o nosso canal, para se inscrever no nosso canal, para curtir esse vídeo e que você também possa compartilhar com outras pessoas para que eles sejam também abençoados pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Muito obrigado e um grande abraço.